Durante grande parte da era pós-Guerra Fria, a Alemanha adotou uma abordagem cautelosa e moderada em relação às suas forças armadas. Isso se confirma porque, pela primeira vez desde os anos 1990, a Alemanha cumpriu em 2024 o compromisso com a OTAN de gastar 2% do produto interno bruto em defesa. Mas agora a máquina militar alemã está despertando de seu sono. Eles iniciaram planos para a maior expansão militar do país em 70 anos, tornando seu exército o mais forte da Europa. No processo, por quê? Porque a Alemanha está se preparando para a guerra com a Rússia. Então, vamos dar uma olhada no que a Alemanha planejou e nas ramificações para a equação de segurança da Europa. Agora, após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi desmilitarizada e dividida. A Oriental virou República Socialista Soviética e a Ocidental, uma nação democrática ocidental. Após a aceitação da Alemanha Ocidental na recém-formada OTAN em 1955, o processo de reconstrução das Forças Armadas da Alemanha, ou melhor, das Forças Armadas da Alemanha Ocidental, começou de fato. Uma emenda à Lei Fundamental em 1955 autorizou criar as Forças Armadas. O serviço militar obrigatório da Bundeswehr foi reintroduzido em 1956 para homens de 18 a 45 anos, com 12 divisões blindadas e de infantaria organizadas em 3 corpos. Estabelecido sob comando da OTAN, o Exército Territorial, ou Exército Territorial, foi criado para a defesa da retaguarda sob comando nacional. Armas dos Estados Unidos da América, como o tanque M47 Patton, chegaram ao país. E o complexo militar industrial local foi revitalizado. Quando o Muro de Berlim caiu no fim da Guerra Fria, a Alemanha já era um dos principais pilares da OTAN na Europa Central, com quase 50 mil militares em seu auge. No entanto, após o fim da Guerra Fria, no início dos anos 1990, a Alemanha começou a reduzir seu efetivo militar. E no início da década de 2020, o número de militares havia diminuído quase 3 vezes, chegando a 180 mil. Os gastos militares caíram de um pico de 4,9% do produto interno bruto em 1963 para apenas 1,1% em 2005. Entre 1992 e 2013, o estoque de tanques de batalha principais do Exército despencou de 6.684 para apenas 323. Veículos de combate de infantaria, de 3.250 para 395. O número de obuseiros e canhões de artilharia, de 3.214 para 130. E a frota de aeronaves de combate da Luftwaffe, de 553 para 205. Esse foi o desarmamento que a Alemanha precisou suportar. A vergonha de substituir metralhadoras por cabos de vassoura pintados de preto nos veículos de transporte de tropas durante o exercício da OTAN em 2014 por falta de equipamento. Então, a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, mudando para sempre a arquitetura de segurança europeia, com a Alemanha desempenhando um papel cada vez mais proeminente. A Alemanha é o maior apoiador da Ucrânia na Europa e o segundo maior doador global, atrás dos Estados Unidos. Desde 2022 já foram fornecidos mais de 555 bilhões de dólares em ajuda humanitária, financeira e militar, sendo mais de 46 bilhões destinados à área militar. Sob o comando do chanceler Olaf Scholz, o foco da Alemanha foi principalmente apoiar a Ucrânia militarmente. Porém, perto do fim do mandato, e após Friedrich Merz assumir a chancelaria em 2025, o foco voltou-se ao fortalecimento das Forças Armadas alemãs. Em preparação para uma possível guerra da OTAN contra a Rússia, líderes europeus como o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, e o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, alertaram repetidamente que a Rússia poderia estar pronta para usar força militar contra a OTAN em até 5 anos. Não nos enganemos. Agora todos estamos no flanco leste, disse Rutte em junho, referindo-se a uma fala de Pistorius. No mesmo sentido, alguns especialistas acham que a economia russa está colapsando devido à guerra e sanções, tornando esse argumento irrelevante. Se a Rússia não consegue derrotar a Ucrânia com uma economia relativamente estável, como exatamente ela poderia invadir países da OTAN,
arriscando uma guerra com todo o bloco sob a cláusula de defesa mútua do artigo 5. Com a economia colapsada em poucos anos, especialmente após derrota na Ucrânia. No entanto, especialistas financeiros como o Centro de Análise e Estratégias na Europa e o think tank belga Bruegel alertou que a economia russa é resiliente para manter a guerra na Ucrânia por mais 2 a 5 anos. Se alcançar seus objetivos na Ucrânia, com a economia já voltada à guerra, pode focar ainda mais no oeste. É por isso que a Alemanha não está arriscando nada. Há 3 direções principais em que um ataque russo à OTAN seria mais provável de ocorrer. Por meio de Belarus, entrando na Polônia, em um ou mais estados bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia, e pela Ucrânia até a Moldávia. Nos 2 primeiros casos, o papel da Alemanha seria central, na frente do Báltico. A Alemanha posicionou sua 45ª Brigada Blindada na Lituânia, sendo a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que a Bundeswehr envia uma brigada de combate ao exterior, de forma permanente. A expectativa é que a brigada alcance cerca de 5.000 soldados e 200 civis até o fim de 2027, com tropas baseadas na área de treinamento militar de Rudeninck e em Rukla. Um acordo bilateral intergovernamental permite que a Bundeswehr use terras lituanas sem pagar aluguel, armazene armas e munições e estabeleça escolas e jardins de infância de língua alemã para as famílias militares estacionadas no país. Na fronteira polonesa, a Alemanha fica a 357 milhas da Bielorrússia, nos pontos mais próximos. Se a Rússia avançasse rapidamente pela Polônia, a Alemanha seria o próximo alvo. Portanto, é do maior interesse da Alemanha apoiar ao máximo a Polônia e fortalecer ainda mais suas defesas. De fato, segundo especialistas como Eduardo Arnold, do Instituto Real de Serviços Unidos, Royal United Services Institute, um centro de estudos militares, espera-se que a Alemanha desempenhe um papel importante na defesa da Polônia. Eles devem fornecer a maioria das capacidades terrestres na Europa continental. Segundo ele, Alemanha, Polônia e Estados Unidos fornecerão grande parte do poder de fogo e força. A ameaça de um ataque russo, juntamente com a necessidade de a Alemanha desempenhar um papel de destaque em repelir esse ataque, é um dos 2 principais motivos que impulsionam o enorme rearmamento alemão. Agora, em um famoso discurso conhecido como Zeitenwende, que em alemão significa discurso do ponto de virada, no Bundestag em 2022, Scholz alertou Putin a não subestimar nossa determinação em defender todo o território da OTAN com aliados. E comprometeu a Alemanha a construir uma Bundeswehr poderosa, de ponta e progressista, na qual possamos confiar para nos proteger. Em 2 anos após o discurso, a Alemanha criou um fundo especial de 116 bilhões de dólares para a aquisição militar. Tornou-se o 2º maior doador para a Ucrânia e estava cumprindo a meta da OTAN na época de gastar 2% do produto interno bruto em defesa, pela primeira vez. Como mencionado anteriormente, o 2º grande motivo para esse aumento maciço nos gastos militares foi o aviso do presidente Donald Trump de que os Estados Unidos não vão mais bancar a defesa da Europa. O presidente dos Estados Unidos nunca escondeu seu desprezo por países inadimplentes que descumpriram compromissos com a OTAN. Sugeriu até que talvez não ajudasse esses países se o artigo 5 fosse invocado. Ele exigiu que os membros da OTAN elevassem os gastos em defesa para 5%, igualando o que ele vê como compromissos excessivos dos Estados Unidos da América com a defesa europeia, em comparação com os deles. Após o confronto televisionado de Trump com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na Casa Branca, em fevereiro, a ficha caiu para muitos líderes europeus, incluindo Schultz. O apoio que membros europeus da OTAN tiveram sob Joe Biden, antecessor de Trump. E, de fato, todos os líderes dos Estados Unidos do pós-Segunda Guerra Mundial podem não ser tão confiáveis no futuro. Os membros da OTAN depois concordaram em elevar os gastos com defesa para a meta de Trump de 5% do produto interno bruto até 2035, sendo 35% em gastos diretos com defesa e 15% em infraestrutura auxiliar, potencialmente de uso duplo, como logística, comunicações e cibersegurança. No entanto, isso está longe de ser apenas uma medida para agradar Trump.
Essa decisão mostra as nações europeias assumindo mais responsabilidade por sua segurança, em vez de dependerem tanto dos Estados Unidos. Um atlanticista convicto. Embora defendesse laços profundos e duradouros entre Estados Unidos da América e Europa, Schultz alertou que o continente precisava de independência dos Estados Unidos da América. Ele passou a defender reformas no limite constitucional da dívida da Alemanha para permitir gastos militares bem maiores. Nunca imaginei que teria que dizer isso, ele disse. Mas está claro que os americanos são amplamente indiferentes ao destino da Europa. O freio da dívida alemã, incluído na Constituição em 2009, limitou o déficit estrutural a 0,35% do produto interno bruto, salvo emergências. A regra se aplicava amplamente à política fiscal, não direcionando especificamente os gastos militares. No entanto, ela limitou bastante o endividamento geral do governo, inclusive para a defesa. Ainda assim, o parlamento alemão, o Bundestag, concordou com o pensamento de Schultz, e a mudança na regra do teto da dívida foi aprovada em março, 2 meses antes de Merz assumir o cargo de chanceler. A mudança removeu todos os limites de endividamento para a defesa. Desde que assumiu o cargo, Merz enfrentou esse desafio de imediato. Sob as reformas radicais que ele implementou, Berlim eliminou todas as restrições fiscais aos gastos com defesa, para que possa construir o que Merz chama de o exército convencional mais forte da Europa. As reformas permitiram a compra em massa de tanques, artilharia, aviões e navios de guerra, custando centenas de bilhões de dólares, enquanto a Bundeswehr se prepara para a ameaça russa. Por exemplo, veja o Leopard 2, o principal tanque de batalha da Bundeswehr, usado por mais de 20 países ao redor do mundo, e a exportação de defesa alemã mais icônica. Apesar de exportar milhares de Leopard, a Alemanha só voltou a adquirir novos Leopard Jamad para uso próprio em 2023 após a Guerra Fria. Mesmo assim, as compras só serviram para repor os 18 enviados à Ucrânia. Berlim solicitou 105 Leopard 2, elevando sua frota para mais de 400, 213 tanques de batalha britânicos. E isso foi só em 2024. Com o limite de gasto suspenso, provavelmente haverá mais pedidos a seguir. No entanto, os novos Leopard são só uma pequena parte dos equipamentos que a Alemanha planeja adquirir para enfrentar a máquina de guerra russa. Também em 2024, de acordo com dados compilados pelo Instituto Kiel, um think tank, Berlim encomendou 123 veículos blindados de transporte Boxer, 265 caminhões protegidos, 19 torres móveis de defesa aérea, Skyranger, 6 fragatas e 2 submarinos, entre muitos outros itens. Foi anunciada uma onda de gastos de 67 bilhões de dólares americanos, incluindo pedido de até 1.000 mísseis Patriot dos Estados Unidos da América. As compras da Alemanha no ano foram mais de 3 vezes maiores que as da Grã-Bretanha, França e Polônia juntas. Se Merz conseguir o que quer, Berlim gastará centenas de bilhões de euros extras. Sugere-se que ainda serão adquiridas mais 600 plataformas Skyranger, além de 20 caças, Typhoon, 15 caças furtivos, F-300 e 52 Lightning e mais 687 veículos de combate de infantaria Puma. Sem contar os drones, munições, mísseis, armas leves, minas e amplos esforços de modernização em todas as áreas. Planos de gastos vazados ao The Politico indicam que Berlim comprará 14 lançadores de mísseis terra-ar da Diehl Defense, além de cerca de 700 mísseis. A Bundeswehr também planeja adquirir vários drones de combate, reconhecimento e de voo. E solicitou, junto a países parceiros, dólares americanos, 983 bilhões, para reabastecer os estoques de projéteis de 155 mm esgotados pelas doações à Ucrânia. Um dos principais pontos do plano de rearmamento é que a maioria das aquisições será feita por empresas nacionais, impulsionando a indústria alemã e fazendo as ações da Rheinmetall, maior empresa de defesa do país, dispararem. Elas valiam cerca de 111 dólares antes da guerra na Ucrânia, mas hoje superam 1.966 dólares, um aumento de 17 vezes.
A maioria das armas dos Estados Unidos está sendo deixada de lado. Quando compradas, são feitas parcial ou totalmente na Alemanha. Por exemplo, o pedido de 1.000 mísseis Patriot será atendido por uma joint venture criada entre a fabricante americana Raytheon e a fabricante europeia de mísseis MBDA. A Rheinmetall também recebeu um contrato da Lockheed Martin para construir fuselagens para os F-35 em uma instalação na Renânia do Norte-Westfália. Então, quanto tudo isso vai custar? No total, a Alemanha já gastou mais de 578 bilhões de dólares em armamentos em 2024 e pretende gastar mais 436 bilhões além disso. Isso se soma aos 116 bilhões de dólares já prometidos por Olaf Scholz. Em seguida, de onde virá esse dinheiro? Francamente, ele vai acabar vindo principalmente do bolso dos contribuintes, na forma de enormes empréstimos do governo. Por isso, suspender o freio da dívida é fundamental para o plano. Agora, à primeira vista, a economia alemã realmente não parece estar em condições de assumir gastos tão massivos e sustentados. Durante os anos 1990 e início de 2000, a liderança do país enfrentou os desafios de reintegrar a Alemanha Oriental, gerenciar as exportações de trigo e reduzir o desemprego em 2 dígitos, ganhando o título de doente da Europa entre os comentaristas. Sob a liderança de Gerhard Schröder e depois Angela Merkel, a economia alemã se recuperou e virou exemplo mundial, com forte crescimento, liderança nas exportações e um orçamento equilibrado. Isso ocorreu principalmente devido à política de Vandal Dirk Handel, ou mudança pelo comércio. Aproveitando a nova expansão para o leste da União Europeia, uma relação comercial crescente com a China e, especialmente, grandes fluxos de gás russo barato, o país produziu bens suficientes para que metade de sua economia funcionasse com exportações. Além disso, deu base para a Alemanha virar potência industrial e exportadora. A ideia era que fortes laços econômicos com a Rússia fariam Putin evitar confrontos por temer perdas. No entanto, desde a invasão da Rússia, a economia alemã tomou um rumo claramente pior. Um fator importante foram as sanções inéditas aplicadas à Rússia, especialmente sobre importações de energia. Outro fator importante foi a explosão dos gasodutos Nord Stream em setembro de 2022, que forneciam a maior parte do gás russo citado. Como resultado desses golpes, até o final de 2022 os preços do gás na Alemanha haviam subido, em média, até 184%. Subindo de 706 centavos de euro por quilowatt-hora em 2021 para 2.004 centavos de euro por quilowatt-hora. Apesar da queda recente, o preço residencial de cerca de 12 centavos de euro por quilowatt-hora ainda é 70% maior que em 2021. O preço do gás no atacado dobrou no último ano, e especialistas não esperam queda a longo prazo. Como resultado, a Alemanha ainda não se recuperou da inflação prolongada causada pela escassez de energia. Isso afetou tanto o bolso do cidadão quanto vários setores da economia, das grandes siderúrgicas às pequenas padarias. Também houve dependência complacente do gás russo. Durante seu rápido crescimento, a Alemanha enfrentou problemas energéticos devido à resistência à energia nuclear, à transição ineficaz para a energia verde e à burocracia lenta. Some-se a isso fraquezas estruturais, dependência das exportações, em especial para a China, população envelhecida, falta de mão de obra e baixo crescimento da produtividade. O cenário não é animador. O país teve recessão em 2023, com o produto interno bruto caindo 0,3% e nova queda de 0,2% em 2024, registrando sua primeira contração anual consecutiva desde o início dos anos 2000. As projeções indicam um terceiro ano consecutivo de contração em 2025, com o produto interno bruto caindo 0,3% apenas no segundo trimestre. Alguns economistas consideram essa a maior crise do pós-guerra. Indústrias alemãs pagam até 3 vezes mais por eletricidade que concorrentes dos Estados Unidos da América ou China. Assim, empresas alemãs transferem cada vez mais produção ou pesquisa para o exterior. 1/3 já possui P&D fora do país. D no exterior.
As insolvências corporativas atingiram o maior nível em 20 anos em abril de 2025, com 1.626 casos. Com uma estimativa de 13 milhões de empregos perdidos no setor privado desde 2022, sendo que somente no primeiro semestre de 2025, 141 mil funcionários foram afetados por insolvências corporativas. Mas existem sinais positivos. A excelente classificação de crédito da Alemanha, seu posto como terceira maior economia global e a baixa relação dívida-produto interno bruto indicam que o país ainda tem margem para tomar os empréstimos necessários ao rearmamento em grande escala. Com 62% do produto interno bruto, a dívida da Alemanha é bem menor que os cerca de 100% de França e Reino Unido, dando ao país mais espaço para contrair empréstimos. Segundo dados dos títulos de 10 anos, investidores exigem taxa de 26% da Alemanha, contra 34% da França e 44% do Reino Unido, o que indica o alto apreço que os detentores de títulos ainda têm pela dívida pública alemã. Analistas como Sander Tordor, economista-chefe do Centro de Reforma Europeia, creem que essa margem permite aos alemães se rearmar e ainda reduzir impostos para empresas e aposentados ativos. Embora aumente a dívida do país, o grande rearmamento da Alemanha deve impulsionar sua economia, dar novo fôlego ao setor manufatureiro e criar muitos empregos. Por exemplo, na última década, os fabricantes de automóveis alemães viram suas exportações caírem em quase um quarto, em meio à demanda estagnada na Europa e à concorrência crescente de marcas locais na China. Empresas como Volkswagen e Mercedes-Benz reduziram suas equipes e cogitaram fechar fábricas. Algumas fábricas de automóveis do país podem ser usadas para a produção de defesa. Mais empregos, embora menos permanentes, também virão de outro ponto do plano de rearmamento da Alemanha: a volta do serviço militar obrigatório. A Alemanha prometeu aumentar seu efetivo em 40%, para cerca de 260 mil soldados, além de 20 mil reservistas. Merz duvida que um esquema voluntário atraia recrutas suficientes. A questão gerou disputa interna na coalizão governista e manifestações de resistência pública. De fato, além de levantar o dinheiro e garantir todo o seu armamento a tempo, o maior desafio de Merz para implementar seu plano provavelmente será esse tipo de resistência, como costuma acontecer em todos os lugares durante períodos de dificuldades econômicas. O cenário político da Alemanha se polarizou bastante nos últimos anos. Cerca de um terço da população alemã atualmente apoia partidos políticos que são contra a Alemanha fornecer ajuda militar à Ucrânia e se opõem ao plano de rearmamento. Esses partidos incluem o polêmico Alternativa para a Alemanha, Alternativa para a Alemanha, agora o segundo mais popular, o Die Linke e a Aliança Saara Wagenknecht, Aliança Saara Wagenknecht, os principais partidos pró-Ucrânia e pró-rearmamento. A Aliança Governista, União Democrata Cristã, União Social Cristã, o Partido Social Democrata, Partido Social Democrata, os Verdes e o Partido Democrático, Livre, Partido Democrático Livre, ainda detém 2/3 dos votos populares. Segundo pesquisas recentes, 54% dos alemães apoiam o rearmamento de Merz. Portanto, Merz parece ter apoio suficiente para seguir com seu plano. Mas analisando melhor, não é tão simples. Cerca de 60% dos participantes afirmaram que não defenderiam a Alemanha com armas, mesmo em caso de ataque militar. 2/3 dos jovens de 18 a 29 anos, grupo mais propenso ao recrutamento, seriam contra o recrutamento obrigatório. Desde o início de 2023, ocorrem protestos regulares contra o apoio militar da Alemanha à Ucrânia, adesão à OTAN e plano de rearmamento. Apesar de minoria, essas vozes podem aumentar rapidamente, principalmente se Todor estiver errado. O rearmamento vem junto com austeridade e aumento de impostos, sem flexibilizar as condições financeiras. Portanto, está claro que não será nada fácil implementar esse plano, e o que vai acontecer no final ainda precisa ser visto. Mas uma coisa em que você pode confiar é que, aconteça o que acontecer, o show militar estará lá para cobrir tudo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada. Obrigado por assistir.